Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. É o 10º domingo do tempo comum. Quando li as leituras, e de um jeito especial o Evangelho de hoje, me veio à mente uma cena que muitas vezes se vê nas comunidades do interior. É fácil, numa comunidade, se deparar com uma igreja pequena, uma igreja que não pode conter todas as pessoas quando, por exemplo, tiver uma crisma ou quando tiver a festa do padroeiro. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas que, por necessidade, ficam fora, se debruçam pelas janelas da igreja e olham e escutam a partir daquela posição, apoiados na janela, ficando de fora. Isso por necessidade. Mas é verdade também que às vezes tem pessoas que não por necessidade, mas por escolha. Teria vaga dentro da igreja, mas preferem se debruçar pela janela. Por quê? Dá um senso de maior liberdade. Estou lá, o compromisso em acompanhar, aí a celebração toda é menos importante, posso me distrair, posso dar 2 passos. E é o que está acontecendo com a nossa fé. E é justamente sobre esta postura que, sobretudo, o Evangelho de hoje quer nos alertar. Quer estimular a palavra de Deus de hoje a coragem da fé. Uma capacidade de fazer uma escolha decidida para sermos cristãos. Em definitiva, a nossa fé não é simplesmente uma fé que nós recebemos por herança, mas deve se tornar para cada um de nós uma escolha verdadeira. Eu sou um cristão porque quero ser cristão, custe o que custar. O Evangelho de hoje nos apresenta esta situação, esta dificuldade. Nós vemos como Jesus estava pregando, rodeado dos seus discípulos, e o que acontece? Que os seus parentes querem agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Igualmente, nós escutamos como os mestres da lei, vindo de Jerusalém, chegaram até dizer que Jesus era possuído pelo demônio. Qual é o problema? Jesus vive e anuncia o reino de Deus, que é diferente do nosso jeito de viver, que é capaz de questionar as nossas atitudes, os nossos hábitos, o nosso jeito de ver, de entender e de viver a nossa vida. Jesus não segue o bom senso. Ele vai muito além. E hoje nós podemos dizer que o Evangelho fala sobre o embate entre a fé verdadeira e a fé feita de bom senso humano, que nos leva a aceitar algumas das palavras de Jesus, mas a tentar de concordar a palavra de Deus com o nosso viver tranquilos, com os nossos hábitos. E aí, sermos sal da terra e sermos luz do mundo é vanificado totalmente. Porque não somos mais capazes de colocar dentro do mundo a novidade que é representada pelo Evangelho de Jesus. Aqui, para voltar à historinha do início, quando no final do Evangelho se fala, disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E Jesus fala por aqueles que estão dentro. Tem quem está fora e tem quem está dentro.
tem que se perguntar se nós estamos de casa com Jesus. Se nós, de fato, nos damos bem com o seu Evangelho. Se o nosso viver a fé nos leva a viver o Evangelho até transformar a nossa vida. Ou se, pelo contrário, tentamos de adaptar o Evangelho ao nosso jeito de viver. Era o que queriam fazer os parentes de Jesus. Tenha um pouco de bom senso. Não faça coisas tão radicais deste jeito. É o que diziam os mestres da lei, que diziam é possuído pelo demônio. É radical demais este homem. Está indo além das nossas leis. Está escrito que os parentes de Jesus queriam agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Nós temos que refletir um pouco, antes de julgar os outros, pensar que o Evangelho é escrito para nós mesmos. Quantas vezes nós também queremos agarrar Jesus, queremos nos apoderar dele. E é quando justamente nós queremos defender as nossas tradições, o nosso jeito de ser, todo o nosso jeito de viver a nossa fé, mas ficando impermeáveis à palavra de Deus. Quantos de nós ainda lembram a palavra do Evangelho de domingo passado? Quantos de nós, ao longo da semana, tentamos de pôr em prática o Evangelho de Jesus? Quantos de nós serão capazes de guardar no seu coração a provocação do Evangelho de hoje para recuperar o desejo de sermos sal da terra e luz do mundo? Em definitiva, a primeira leitura que nos fala do que aconteceu logo depois do pecado de Adão e de Eva, se Eva aceitou de comer daquele fruto, não foi porque viu que era bonito para olhar e desejável para comer. E não é que o nosso bom senso, o nosso jeito de viver a fé não é desejável, nos dá conforto, nos dá tranquilidade. Quantas vezes é mais fácil concentrar toda a nossa fé em poucos momentos e esquecer depois a vida de todos os dias, que precisa ser iluminada pelo Evangelho, precisa ser vivenciada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, hoje, o Evangelho nos convida a uma escolha radical de sermos cristãos. Valorizar de novo a palavra de Deus, colocar em prática o que Jesus nos ensina, não o que nós achamos ser justo, o que Jesus nos ensina. Quantas vezes nós, e não é a primeira vez que eu me encontro a destacar este aspecto, nos defendemos das exigências de Jesus e da escuta da sua palavra, porque isso nos incomoda. E nós também somos capazes, diante das exigências do Evangelho, dizer, mas isso não é possível, isso não pode se fazer, isto é contrário à nossa ideia, isto é contrário às nossas tradições, isso nos leva a viver em uma situação difícil. E quantas vezes nós também colocamos o demônio no lugar de Jesus, prontos a dizer que esta exigência não é esta coisa do demônio, que esta exigência não está de acordo com a minha mentalidade, não está de acordo com as nossas ideias. Quantas desculpas temos para agarrar Jesus, fazer dele a nossa propriedade, em vez de ser nós propriedade de Jesus. Só que Jesus veio contradizer tudo que nós estamos fazendo, porque ele estava construindo o reino de Deus. Mas, como nos ensina o Pai Nosso, para fazer o reino de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. E talvez a nossa fé
ainda seja fraca demais para aceitar de fazer sempre a vontade de Deus, a fim de que o seu reino possa vir no meio de nós. Então vamos refletir neste domingo e nesta semana que está na nossa frente. Quanto estamos dispostos a mudar a nossa vida, a transformar a nossa existência? Como seria diferente o mundo se a gente deixasse que a nossa fé não fosse guiada simplesmente pelas nossas tradições, mas fosse plasmada verdadeiramente pela Palavra de Deus? Como seria diferente o nosso o jeito de estarmos juntos e de estarmos junto com os outros, se, exemplo de Jesus, nós nos deixássemos incomodar pelo amor, pelo serviço, e fôssemos capazes de resistir à tentação do poder, da força, do preconceito, da violência, do desejo de estarmos acima dos outros e não junto com os outros. Que o Evangelho seja de verdade a luz que constrói a nossa fé e que guia os nossos passos. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.